Alô, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Que maravilha, que bom que estamos aqui juntos nesta noite para o aulão Professoras que Inspiram na Educação Infantil. Zélia, boa noite, Lia, boa noite, Lisiane, boa noite. Que maravilha, muito bom estar aqui, muito bom compartilhar algumas ideias. Antes que eu me apresente, te fazer uma pergunta bem interessante. Por que será que os nossos alunos atualmente estão cada vez mais desinteressados, com falta de foco? O que será que está acontecendo com os nossos alunos? Deixa eu te mostrar aqui uma pesquisa muito bacana, porque às vezes a gente pensa que a culpa é nossa, né? Às vezes a gente pensa que o nosso planejamento não está tão eficaz, mas eu vou tirar esse peso das suas costas agora. É uma pesquisa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, juntamente com o Datafolha, detectou algumas coisas muito preocupantes para a gente pensar. E é um choque de realidade, na verdade. Olha só, 94% das nossas crianças de 4 a 6 anos estão muito tempo expostas às telas. Da parte do seu dia, do seu tempo livre, uma grande parte desse tempo elas estão expostas às telas. 94% é uma margem muito grande, né, de crianças expostas nesse sentido. E isso, como consequência, é que 75% dessas crianças têm uma redução na sua capacidade de manter o foco e de prestar atenção em atividades não digitais. Aí é um dos motivos de que eles estão tão desinteressados assim durante as aulas, né, e dentro das escolas. E isso é meio geral, gente, porque isso começa na educação infantil, vai pelo ensino fundamental e segue adiante, né? Agora olha esse outro dado aqui também mais preocupante ainda, olha só. 60% de aumento no comportamento sedentário, impactando no desenvolvimento motor dessas crianças. Eu tive uma aluninha do primeiro ano que quando ela corria parecia uma patinha correndo, toda durinha, assim, tamanha dificuldade de coordenação motora dessas crianças. Uma coisa vai conduzindo a outra, né, gente? Muito tempo exposta às telas, isso vai trazendo uma defasagem no seu desenvolvimento motor. Por consequência, vai afetar também certamente a parte cognitiva, o raciocínio lógico e tudo mais, né? A culpa não é nossa. A gente não pode pensar que é simplesmente o nosso desempenho em sala que está causando esse desinteresse todo. Isso é uma consequência de algo maior, que uma vez que a gente detecte isso, ficaria interessante a gente chamar essas famílias e expor esses dados que são preocupantes, né? E buscar uma parceria e um suporte, um apoio dessas famílias para que juntos a gente consiga talvez dar um melhor encaminhamento para essas questões. Então, acaba sendo uma concorrência desleal no nosso dia a dia dentro das escolas, né, gente? O cérebro da criança paralisado, principalmente na educação infantil, a fase que eles mais precisam de movimento para se desenvolver de uma forma saudável, né? Então as nossas crianças precisam de nós, desesperadamente precisam de nós. Os dados científicos confirmam que essa dispersão, ela necessita de uma mediação humana qualificada. E geralmente essa mediação ela pode partir da gente que detecta essa situação nas nossas aulas, né? A mudança começa na sala de aula. Toda professora tem o poder de transformar com as ferramentas certas. E é nessa noite que a gente vai conversar um pouco sobre essas possibilidades lúdicas, utilizando o movimento, a música, a mágica, e, enfim, uma variada gama de ideias para que a gente possa alcançar o coraçãozinho dessas crianças, tornando as nossas aulas mais encantadoras, mais interessantes. Eu gostaria muito de saber de que cidade vocês estão assistindo, com que turmas vocês trabalham, se puderem colocar aqui no chat para nós, seria uma informação bem bacana. Então, gente, na escola tradicional, ela é conduzida pelo silêncio, ela pede o silêncio, né? Uma vez que a gente não consiga manter esse controle, às vezes recai uma culpa sobre a gente que nós não temos o controle sobre a nossa turma. A gente não tem uma capacidade de liderança sobre a nossa turma. Quando o desenvolvimento infantil e a criança, nessa fase da infância, ela precisa aprender pelo lúdico, pelo estímulo, pela música, pela experiência sensorial real. Eu fiz no ano passado com a minha turma de Infantil 5,
uma atividade que foi muito bacana, que é a construção de massinha de modelar, feita por eles, utilizando farinha, anilina comestível, e eles ficaram fascinados. Aí eles construíram a sua massinha, seu brinquedo, puderam levar para casa. Então foi algo que foi muito encantador para eles. Eu fiz eles experimentarem a farinha, experimentar o sabor do sal. Então foi muito legal, assim, muito bacana. Quando a gente mergulha nesses dados que a pesquisa nos trouxe, que eu mostrei agora há pouco, o resultado é devastador na sala de aula, né? Aí a gente entende por que muitas vezes as professoras estão tão exaustas, a turma está dispersa, e é um ciclo que se repete diariamente. Turma exausta, turma desinteressada, professora cansada, exausta, e a gente tem dificuldade de chegar no coraçãozinho deles, porque competir com as telas é muito difícil, né? As telas são extremamente dinâmicas, cheias de luzes, de cores, ações rápidas, e na sala de aula é diferente, ele não pode mudar na hora que ele quer, então se torna uma competição bastante agressiva e bastante desleal. Eu capturei aqui algumas dores que vocês nos apresentaram nas comunidades do WhatsApp, e também nas caixinhas de pergunta, e só para a gente pensar um pouquinho rapidamente sobre isso, quando eu li, eu confesso que meu coração ficou bem apertado. Teve uma professora que disse assim, não tá fácil, senhora do céu, com uma turma de 24 alunos, às vezes tenho vontade de sair correndo. Eu imagino, né? Preciso desabafar, eles atualmente estão conversando muito, a escuta está bem difícil. A outra diz assim, meninas, não sei se posso pedir orientação por aqui, mas estou com muita dificuldade no planejamento, entender a BNCC. Teve uma outra que diz, Lilo, eu amo dar aula, mas chego na sexta-feira destruída. Como ser criativa se não tenho tempo nem para mim? A outra fala aqui dos seus alunos TEA na sala de aula, que quando a turma se agita, eles desregulam e aí vira o caos. Como se virar nesse caos, né? Teve a outra que disse assim, acho lindo quem usa a música e a mágica, mas eu sou super tímida, acredito que isso não é para mim. Independe de talento, isso é método. E com a orientação certa, a possibilidade certa, a gente tem condição de dominar essas ferramentas e trazer elas para o nosso lado para facilitar o nosso trabalho, nos aproximar do nosso aluno, estabelecer esse vínculo de afeto, tornar as nossas aulas mais encantadoras. Permita que eu me apresente rapidamente. Meu nome é Lilo Dornelles, eu sou pedagogo, tenho várias pós-graduações, mas além de ser professor, eu também sou mágico. E uma se entrelaça com a outra. Como mágico profissional, eu ainda faço espetáculo nos hotéis, eu moro aqui em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, e a gente trabalha em alguns hotéis, aqui tem muitos resorts grandes, que recebem hóspedes do Brasil inteiro, inclusive de outros países, né? E é uma experiência fantástica, a gente trocar ideias e conviver com essas pessoas. São experiências que agregam também na profissão da gente. E eu levo a mágica cotidianamente para dentro das minhas salas de aula. São possibilidades e habilidades que encantam, tornam a aula diferente. Quero trabalhar um pouco com vocês dessas experiências, da arte mágica, da brincadeira, da música, do movimento. Atualmente eu estou trabalhando com o ensino fundamental, mas eu trabalhei muitos anos como palestrante, viajei praticamente o Brasil inteiro, conheci muitos lugares, trabalhei ao lado de profissionais de grandes nomes da educação, em vários congressos grandiosos de educação, e por onde a gente passa, a gente vai plantando sementinhas que germinam, né? E a gente vai colhendo experiências também. Mas chegou um momento em que eu senti essa necessidade de retornar para o ambiente da sala de aula, respirar mais uma vez este ar da sala dos professores, do planejamento das aulas, da relação com os alunos, com as famílias, de estar mais uma vez com o pé na realidade. E aí eu fiz o que tinha que ser feito. Fiz um concurso público, fui convocado e atualmente estou dando aula para o ensino fundamental, para turmas de terceiro, quarto, quinto ano. Terceiro, quarto e quinto ano, que são os maiorzinhos, né? E aí a gente já tem uma conversa um pouco mais madura, um pouco mais filosófica. Mas eu trabalhei muitos anos com a educação infantil. Trabalhei na Secretaria de Educação em Coordenação de Educação Infantil, numa cidade que eu morava anteriormente. Fui dono de escola de educação infantil também por vários anos. E eu confesso para vocês que a educação infantil é uma paixão bem grande que eu tenho. Por isso que a gente vai conversar um pouco nessa dimensão. Eu posso compartilhar toda a experiência que eu agreguei ao longo desses anos, né? De ter escrito 3 livros, gravado CDs com músicas para brincar,
com músicas com movimento, músicas autorais, como contador de histórias, como mágico profissional. Então é dentro dessas dimensões que a gente vai conversar um pouco nessa noite, tá bom? Nessa aula, professores que inspiram na educação infantil. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, o que vocês estão comentando. Ana Gláucia, Araruna, Paraná. Olha só, que bacana. Quarto ano, muito bom. Educação infantil, Rio Preto, Minas Gerais, Azélia, Miriam de Apiaí, interior de São Paulo. Muito bem. Que legal, gente. Eu concordo aqui com a Azélia, né? Os gestores também, às vezes, botam uma pressão muito grande em cima da gente e acaba complicando o nosso trabalho, né? Valença, segundo ano, ensino fundamental. Que bacana, gente. Seguindo, então, atualmente eu estou na educação básica, mas a educação infantil é uma grande paixão. E quando a gente trabalha com os pequenininhos, a gente acaba meio que mergulhando nesse mundo do faz de conta, né? Uma pedrinha acaba dando para fazer 1000 histórias. Um pedacinho de madeira vira uma varinha mágica e também dá para fazer 1000 acontecimentos. E eu acho fascinante também essa parte mais afetiva com os pequenininhos, que eles adoram ficar grudados na gente, fazendo carinho. Então, isso com os grandinhos a gente já vai perdendo um pouco dessa possibilidade, né? Então a minha missão nessa noite, provar que a verdadeira linguagem da infância é o lúdico e que toda professora pode dominar essa linguagem da ludicidade e tudo que envolve a ludicidade. E muitas pessoas pensam às vezes que trabalhar com essas habilidades mais artísticas depende de dom, de talento, de ser alguém muito especial para fazer isso. E na verdade o que a gente precisa é de método, né? A gente precisa de orientação, de possíveis caminhos para a gente trilhar, porque muitas vezes dentro da realidade, na pressão cotidiana, meio que dificulta para a gente enxergar as possibilidades que nós temos. E quando alguém nos aponta um caminho, nos dá uma alternativa, parece que amplia os horizontes e aí tudo fica mais fácil, né? Educar é um exercício mágico. Eu sou um mágico professor, ou também sou um professor mágico. Essas duas realidades, elas se confundem. Mas eu amo a mágica como essa metáfora de transformação da vida. Como um mágico artista do dia a dia, com habilidade mágica, eu transformo objetos. A gente pega a varinha mágica, aponta, bota um objeto dentro de uma caixinha e transforma ele em outra coisa. Agora, nós professores, a gente faz a maior mágica do mundo, que é transformar vidas. Isso não tem preço, não tem uma dimensão de medida, tamanha a importância desta possibilidade. A mágica é aquilo que acontece dentro do nosso coração. Não necessariamente seja transformar um objeto. Pode ser uma música que toca, encanta, emociona. Pode ser uma atividade de cores, uma atividade de pintura, pode ser uma obra de arte que você apresenta com paixão, com encanto para os seus alunos. É aquele momento que toca o coração, isso que é considerado um momento mágico, na verdade. E esses são os momentos que ficam na história, que nos transformam. E às vezes uma brincadeirinha simples pode se tornar um momento mágico, um momento especial. Então, para a gente não ficar conversando aqui demais, teorizando, eu gostaria de convidar vocês para a gente brincar um pouquinho, pode ser? O que vocês acham? Coloca aí no chat para mim se vocês topam essa ideia. Tem uma brincadeirinha muito simples, vocês conhecem, certamente vocês conhecem, e você não precisa nem levantar do lugar onde você está. E você pode fazer com todos os seus alunos ao mesmo tempo. Eu acho fascinante, que é a ginástica aeróbica da minhoquinha. Vocês já viram uma minhoca fazendo ginástica? Pasmem vocês, acreditem vocês, mas as minhocas fazem ginástica. Vocês topam? Vamos lá. Ginástica aeróbica da minhoquinha. Olha aí, estão dizendo que sim, que coisa boa. Então é assim, solta tudo que tem na mão por um instante, eu preciso que vocês fiquem com as suas mãos livres. Nós vamos usar a coordenação motora fina de forma divertida e engajadora. Olha só, essa você pode fazer amanhã com a sua turma, tá? Pode fazer amanhã. Independente da idade, da faixa etária, eu faço com os meus do 5º ano. Eles adoram, eles amam. Pequenininhos, então, aí tá na vibe deles, tá na dimensão deles, tá? Então, prepare as suas mãos. Nós vamos utilizar essa brincadeirinha como um resgate da atenção de forma lúdica, encantadora e sem imposição, de uma forma livre, de uma forma prazerosa. Então, ginástica aeróbica da minhoquinha. Ela funciona mais ou menos assim, ó. Vocês estão me escutando a musiquinha aí? Vamos ver se vocês estão escutando a musiquinha. Tá passando, né? Com as mãozinhas assim.
Vai fazendo uma minhoquinha com as mãos. Prepare para cantar, essa vocês conhecem. Atenção. Uma minhoquinha faz ginastiquinha. Canta junto Duas aí. minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Três Três minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Cinco minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Agora alonga o braço direito. Olha as professoras aí atrás fazendo, todo mundo bonito, ó. Todo mundo, professores de educação infantil que estão aí. Braço esquerdo, alonga aí. Solta. Uma minhoquinha Canta faz junto, vamos lá. ginastiquinha. Duas minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Três minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Cinco minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Um minhocão faz ginástica. Lá em cima, em câmera lenta. Respira. Olha que eles precisam controlar o movimento nessa hora, hein? Muito bem, relaxa. Vai movimentando os ombros para trás. Movimenta. Para frente. Movimenta os ombros para frente, relaxa. A cabeça. Prepara para cantar, hein? Atenção. Uma minhoquinha faz ginástica. Solta a voz. Duas minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Três minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Cinco minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Uma minhoquinha faz ginastiquinhas. Olha os pequenininhos da educação infantil aí atrás, coisa linda. Fazem ginastiquinhas. Três minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinhas. Cinco minhoquinhas. Que maravilha! Faz um giro com o pescoço para relaxar o pescoço. Devagarinho, tá? Pra não machucar, pra não ter um torcicolo aí, né? Faz um giro. Isso! Balança as mãos mais um pouquinho. Faz uma minhoquinha com as mãos. Eita, olha que coisa linda! Duas minhoquinhas! Muito bem, muito bem, muito bem! Que maravilha! Olha aí que coisa linda, né, gente? Você percebeu? Uma atividadezinha tão simples, tão conhecida, e olha o efeito bacana que dá. Quase que deu para sentir a vibe e a energia na sua casa. Vocês já conheciam, né? Aí um novo olhar, uma pequena mudança, uma forma um pouco diferente de vivenciar, dá todo um sabor para uma atividade. O processo criativo é isso. Quando a gente fala de criatividade, é você pegar a ideia que você já conhece, repensa um pouquinho e utiliza ela com um novo sabor. Então, olha só, uma atividadezinha como essa, ela puxa o foco imediato, trabalha a coordenação motora fina, ela exige uma atenção plena da criança, porque tem os movimentos, tem a musicalidade, e ela se encaixa muito bem para trabalhar com os alunos TEAs, porque tem a previsibilidade, tem a repetição dos movimentos e do som necessário para que eles estejam controlados, calmos e consigam regular suas emoções, né? Então, gente, o ritmo e a repetição acalmam o cérebro da criança. Eu gosto muito de fazer quando a gente está voltando do recreio, porque normalmente eles vêm mais agitados, porque eles correm muito, eles brincam, correm e voltam para a sala mais agitados. Então, quando a gente faz essa atividade no retorno, você vai acalmando, você conduz, eles vão seguindo essa orientação e eles estão preparados e prontos para seguir a sua aula de uma forma normal, mais uma vez. A neurociência comprova movimento mais ritmo, mais a repetição dos movimentos e do som, resulta num cérebro pronto e preparado para aprender e para se engajar de uma forma prazerosa, de uma forma mais alegre e mais feliz. Quando a gente tem uma ideia, uma possibilidade lúdica como essa que nós acabamos de vivenciar, isso nos ajuda muito na nossa aula, mas não resolve o nosso ano inteiro, né? Uma ideia, uma
uma proposta, uma possibilidade, ela nos ajuda muito, ela abre porta, ela facilita com que a gente chegue mais próximo do coraçãozinho deles e estabeleça o vínculo, mas ela não resolve o nosso ano inteiro, a gente precisa de um repertório maior de possibilidades. Sem um repertório preparado, organizado, testado, com atividades direcionadas, a gente muitas vezes cai no risco do improviso, ou na possibilidade de ter que gastar muito tempo, investir muito tempo na internet pesquisando atividades que, quando a gente encontra, precisa levar para dentro de um outro aplicativo para reconstruir ela e adaptar para a nossa realidade. Muitas vezes você volta para casa no seu dia de trabalho e fica até tarde da noite preparando aula, pesquisando na internet, no Pinterest, no GPT, e nem sempre você consegue encontrar aquela atividade que está mais adequada para sua turma, atividade que já foi testada, que já foi vivenciada e que você pode pegar ela de uma forma mais pronta e já aplicar rapidamente. Quando a gente consegue essa possibilidade, nós não precisamos começar o nosso planejamento do zero, porque a gente já tem possibilidades de caminho. Nos facilita com aulas prontas, encantadoras, uma turma mais engajada e o reconhecimento das famílias, né? Porque eles chegam em casa contando as coisas diferentes que acontecem nas aulas. Quando a professora consegue ter esse repertório mais pronto e eficaz, acaba se tornando referência na sua escola. Agora, quando nós não temos e nós dependemos da busca, da pesquisa na internet, a gente muitas vezes acaba no improviso, acaba gerando estresse, desgasta, né? Um desgaste grande, uma turma dispersa e semanas fins de semana, muitas vezes perdido planejando aulas do zero. Então, o que eu quero apresentar para vocês, então se vocês permanecerem até o final, eu vou trazer uma oportunidade daquelas que não surgem muitas vezes na vida da gente, e porque a gente quer ideias, a gente precisa das ideias, e as ideias normalmente elas estão muito dispersas, é muito difícil de encontrá-las. Reunir uma série de habilidades e de possibilidades dentro de um único ambiente, e eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a mágica. Nós brincamos, utilizamos a música, o movimento, agora eu gostaria de ensinar uma mágica para vocês. Vocês querem aprender uma mágica? Coloca aí no chat se você quer aprender uma mágica. Deixa eu falar para vocês de um mágico chamado David Blaine. Ele se apresentou algumas vezes no Fantástico e numa das entrevistas que ele deu, o apresentador perguntou para ele: "Ô David, como é que você fala da sua arte? Como é que você fala do seu trabalho?" Aí ele disse o seguinte: "Como mágico, eu tento mostrar às pessoas coisas que parecem impossíveis, mas acho que a mágica é muito simples, seja ela aprender a respiração ou embaralhar cartas. É prática." E aí, enquanto ele está falando da sua arte, do seu trabalho, da paixão que ele tem por esse trabalho, por essa arte, ele se emociona. E soluçando, ele completa a resposta dele. É prática, é treino, é experimentação, enquanto suporto o sofrimento para ser o melhor que eu posso. Olha só, muitas vezes a gente acaba perdendo essa possibilidade de encantamento e de emoção no nosso dia a dia, né? Porque a pressão é tanta que a gente acaba às vezes até adoecendo e perde o encanto, perde a possibilidade da emoção com o nosso trabalho. E o David diz o seguinte: eu tento mostrar às pessoas coisas que parecem impossíveis, mas na verdade é muito simples. Seja embaralhar cartas ou prender a respiração dentro de um tanque de água, né? É prática, é treino, é experimentação, enquanto suporto o sofrimento para ser o melhor que eu posso. Gente, ser um profissional de excelência, isso é algo que não é milagre, né? A gente precisa ter essa atitude de busca, de fazer acontecer. Mas como ele falou, é prática, é treino. Não é um dom maravilhoso ou alguém de outro mundo. E fazer mágica é isso também. Às vezes as pessoas dizem assim, quando eu faço um número de mágica: "Meu Deus, isso não é deste mundo. Isso é coisa de outro mundo." Na verdade, são habilidades artísticas, atividades que a gente treina para fazer. Então, se é uma habilidade, nós temos um domínio. Se fosse uma coisa de outro mundo, aí nós não teríamos domínio sobre isso, né? Então eu gostaria de mostrar para vocês algo bem simples que você pode fazer e encantar os seus alunos. Eu ando pelos corredores da escola, talvez eu seja um dos professores mais abraçados da minha escola. Talvez eu perca por pessoal da educação física, porque com eles não tem como competir, né? Mas a mágica me permite isso. Até aqueles que não são meus alunos, quando eles me veem no corredor, eles correm para me abraçar. Olha só, temos aqui uma bolinha. Você vai pegar uma bolinha, pode ser também uma moedinha, não tem problema.
certo? Então você vai pegar uma bolinha desta forma, aí é o seguinte, ó, você pega ela na outra mão, balança, dá um sopro mágico, e ela desaparece magicamente. E aí você pode tirar ela do cabelo, da orelha, do bolso do aluno, ou até mesmo debaixo do seu braço. Olha que interessante. Vou fazer de novo, olha aqui, ó. Pegou a bolinha, um sopro mágico, ela sumiu e já apareceu embaixo do braço. Alguém já pegou o efeito? Conseguiram já descobrir o segredo? Como hoje eu tô bonzinho, eu vou te ensinar, tá bom? Aí você chega lá e faz para os alunos amanhã, mas não esquece de treinar um pouquinho na frente do espelho. Então vai segurar a bolinha deste jeito, também pode ser uma moedinha, tá? Uma moeda todo mundo tem. Segura a moeda assim, fazer com a bolinha que fica mais bonitinho. Olha só, como que você faz? Você faz de conta que pega, nesse momento que a mão esconde a bolinha, ela cai, fazer com a moedinha aqui, ó. Quando você esconde, deixa cair na palma da mão, aí você pega, faz de conta que pega, porém não pega. Mas a atenção precisa voltar para a mão que fez de conta que pegou. Pode até balançar um pouquinho a mão, né, para fazer de conta que está aqui dentro. Um sopro mágico, um dedinho de cada vez para criar uma expectativa e sumiu. A outra mão fica livre, leve e solta, tira debaixo do braço ou tira do cabelo da orelha do aluno. Gente, eles ficam pirados com isso. Vou repetir, olha aqui, ó. Faz de conta que pega, deixa cair na palma da mão, segurou entre os dedos, pegou, olha para a mão que fez de conta que tá. Essa outra mão esquece, tá? A atenção precisa estar naquela mão. Então, assim, a gente precisa acreditar na nossa mágica. Porque se nós não acreditamos, eles também não vão acreditar. Chacoalhou, soprou, sumiu, tira de onde você quiser. Viu que maravilha? Vão conseguir fazer? Outra coisa, pega uma caneta. Gente, quando a gente faz uma mágica, aí eles querem mágica todo dia, toda hora, tá? Então pega uma caneta, eu falo para eles, eu costumo falar para eles assim, agora senta todo mundo e respira fundo que eu vou fazer uma mágica incrível. Presta atenção. Eles ficam já com o olho arregalado e quietinhos. Porque eu sempre digo para eles, ó, tem que ter silêncio porque senão a mágica não funciona. Aí eu digo para eles, a minha caneta ela é muito dura, não tem como dobrar. Ela é muito dura. Mas com a mágica, se eu pego ela aqui desta forma, olha o que acontece. Balançando suavemente, ela fica toda molenga. Molinha, molinha, molinha. Olha que incrível. Essa aqui você pode fazer amanhã também. Você chega e diz, ó, vou fazer essa caneta ficar bem molinha. Balançou assim, o efeito, a ilusão é perfeita de que ela fica toda molinha. Mas como que a gente tem que fazer? Você não pode segurar apertada, porque senão não dá certo. A ponta dela precisa fazer esse efeito aqui, ó, esse balanço aqui, ó, para cima e para baixo, certo? Então você vai balançar suavemente, ela dá essa impressão. Depois segura nas pontas, uma ponta, na outra ponta, e vai passando de uma mão para outra. Olha como dá a impressão que ela vai ficando bem curtinha. Ela vai ficando pequenininha. Você viu? Parou, estica ela para não ter prejuízo, né? Agora eu vou te ensinar um dos meus xodós. Esse número de mágica aqui eu tenho sempre no bolso e é uma mágica, é linda. Eu fiz hoje ainda para minha turma, eles piraram. São duas cordinhas. Eu estou usando aqui uma cordinha de lã. Você consegue essa cordinha nessas lojas que vendem lãs e linhas para tricô, crochê. É uma cordinha trançada. Tá vendo? Então são duas cordinhas. Dá para fazer toda uma história fazendo essa mágica aqui, gente. Dá para fazer links com um conteúdo que você queira trabalhar, com números pares, ímpares. Eu trabalho uma ideia de espiritualidade, por exemplo. Eu digo que uma dessas cordinhas representa o homem, a outra representa Deus. O homem fica afastado de Deus pelo pecado. E vai fazendo toda uma história, né? Então são duas cordinhas. Aí pergunta para eles, duas cordinhas têm quantas pontas? Aí eles vão olhar. Ah, tem 4 pontas. Ah, verdade, vocês estão enxergando bem. Então, olha o que acontece. Aí eu chamo um deles, peço para abrir a mão, largo a cordinha na mão dele e eu digo, a mágica vai acontecer na mão do fulaninho. 2 pontinhas estão aqui, dá para ver, aí, ó,
2 pontinhas e 2 pontinhas aqui embaixo. Ele fica com a mãozinha fechada. Então eu digo para ele o seguinte, quando eu contar até 3 e disser já, você vai abrir a sua mão e a mágica vai acontecer. Nesse momento eu seguro nessas 2 pontas, com uma das minhas mãos em cada ponta, e eu digo 1, 2, 3, já! Quando ele abre a mão, a gente puxa e as cordinhas ficam emendadas automaticamente. Vira uma corda só, bem grande. Olha que interessante. Aí pode dar na mão dele, ele pode verificar, tentar descobrir aonde que estava emendada, que não vai encontrar. Esse número aqui é fantástico, é de uma beleza espetacular. Como que funciona isso? Vou te ensinar agora de uma forma maravilhosa. Olha só, então essa que eu estou usando aqui é uma cordinha de lã, ela tem 2 cores e ela é trançadinha, mas não é uma trança comum. A trança dela é só enrolada, tá? Então eu divido ela mais ou menos ao meio, e aí a gente desenrola ela aqui no meio. Vê se você consegue enxergar aí. Ó, estou desenrolando ela aqui no meio. Desenrolei. Aí, pronto. Quando a gente desenrola ela no meio, automaticamente as pontinhas já se enrolam novamente. Pode ser esse outro tipo de cordinha aqui também, ó. Deixa eu mostrar pertinho aqui. Tá vendo? Também dá para desenrolar aqui, ó. Ó. Esse outro tipo de cordinha é mais fácil, inclusive, de conseguir. Pronto. Aí a gente segura aonde está a emenda. Você viu que ela ficou emendadinha aqui no meio, porque eu só abri ela, né? Aí a gente segura nessa parte, e é essa parte que fica dentro da mão da criança escondidinha. Então, quando a criança abre a mão, você vai puxar, automaticamente ela vira uma corda só. As 2 cordas ficam emendadas. Olha que incrível, né? Olha que maravilha! Eu sou apaixonado pelas coisas simples da vida. Uma cordinha simples, você faz 1000 histórias, você consegue conquistar a atenção deles. Então isso é mágica. A mágica é isso. Atividade lúdica é mágica em função disso. E quando a gente fala de mágica, não é sobre truque. Não é só sobre pegar uma varinha mágica, apontar para o negócio e transformar ele. Mas é sobre a transformação da atenção, do interesse, é sobre o despertar do encantamento, é sobre a possibilidade de entrar no coraçãozinho deles e plantar sementinhas positivas que germinem, e até mesmo sobre você ter um respiro, poder ter um clima mais leve na sua sala de aula e, por consequência, mais saudável, né? Porque quando a gente se diverte com eles, nós temos um clima mais saudável na nossa sala de aula. Quando a gente não consegue ter essa possibilidade de leveza, de diversão, acaba virando, às vezes, um momento muito tenso, né? Muito estressante, porque a gente briga para ter atenção, a gente grita para ter atenção. E não é sobre gritar, né, gente? É sobre encantar, é sobre conquistar. E para isso, nós somos os profissionais, os adultos da história, é a gente que tem que liderar esse processo, tem que conduzir esse processo, né? Então é diante desta possibilidade que eu vou te apresentar na noite de hoje uma proposta, uma oportunidade daquelas que não surgem muitas vezes na vida da gente. Nós queremos ideias, nós precisamos de ideias, mas é difícil que alguém tenha uma gama variada, um arsenal maior de possibilidades para que a gente possa utilizar dentro de um único ambiente onde a gente não tenha que gastar muito tempo procurando lá e cá e pesquisando, né? Então eu construí um curso chamado Criatividade, Movimento e Música na Educação Infantil, com todas as minhas habilidades, com uma experiência de mais de 30 anos em educação, onde eu juntei a mágica, a música, as brincadeiras, as cantigas de roda, a contação de histórias, um módulo sobre inclusão, um módulo sobre inteligência artificial para auxiliar no planejamento, na produção de músicas, na produção de histórias. E eu reuni todo esse material dentro de um único ambiente e eu vou apresentar para vocês agora, pode ser? Então permaneça com a gente aqui até o finalzinho, porque você vai se surpreender, porque vai ser muito acessível. Antes disso, eu quero te mostrar o que algumas pessoas que já conhecem esse material comentaram sobre esse material. A professora Socorro, lá de Belém do Pará, ela disse o seguinte:
É gratificante ter a oportunidade de participar do seu curso, só tenho a agradecer, e é muito legal como você sensibiliza mostrando como se educa com brincadeiras. A Prof. Tati disse o seguinte: maravilhoso esse curso, extremamente produtivo, foi show, quanta coisa aprendemos aqui, e ela me agradece, né? Obrigado por conhecimentos tão ricos, tão cheio de amor. A Prof. Lise diz o seguinte: confesso que esse curso online superou as minhas expectativas. São ideias, atividades lúdicas, músicas mágicas. Meus alunos piram quando eu levo isso para a sala de aula. E cada vez que eu entro lá para assistir, minha cabeça fica borbulhando de criatividade. Então são só alguns retornos que vêm de forma espontânea que a gente capturou para mostrar para vocês pessoas que já aproveitaram essas ideias. Então, gente, dentro deste curso, você vai ter acesso aos meus 2 livros, com centenas de ideias, de brincadeiras, cantigas de roda, tem charadinhas, eles amam as charadinhas. Eu montei uma peça de teatro com os meus alunos usando charadinhas como texto. Um fazia uma pergunta e o outro vinha e respondia, fazendo um personagem, ficou muito legal, divertido. Tem aqui uma coletânea de mensagens muito bonitas para você fazer uma reunião de pais, começar com uma mensagem. Pode começar a aula também, lendo uma mensagem. O texto das músicas, de dezenas de músicas, estão no livro. Muitas brincadeiras, diversas, divertidas, expressão corporal, construção de instrumentos musicais com sucata. É uma infinidade de ideias e de possibilidades. Dentro desse curso tem também os 2 CDs que eu gravei com músicas para brincar, algumas escritas por mim, feitas por mim, músicas com movimentos, tipo a dança da minhoquinha, a ginástica da minhoquinha que a gente fez agora há pouco, um resgate também do folclore infantil, de tantas cantigas e brincadeiras, cantigas de roda e outras músicas, outras canções infantis, que as crianças de hoje não conhecem mais e nem sabem como brincar. Na verdade, elas têm muita dificuldade de brincar, né? Então a gente precisa resgatar essa possibilidade e não deixar se perder no tempo, porque é a base da infância, né, gente? O brincar, a ludicidade, o movimento, trabalhar as emoções com a música, contar uma história, é a base da infância, é o principal instrumento de trabalho que nós temos para chegar até eles. Dentro deste curso, Criatividade, Movimento e Música, tem um curso de mágica. Essas que eu mostrei para vocês aqui estão lá dentro também. Tem o passo a passo certinho, que se você não entendeu no primeiro momento, você pausa, faz o movimento, volta um pouco, repete, e assim tem números que eu uso no meu show até hoje. Então é um curso para professores, para usar a mágica como instrumento pedagógico. E olha que isso você não encontra em qualquer outro lugar. É raro encontrar um professor mágico, né? Ou um mágico professor. Até porque a mágica é uma profissão independente e ela é bem rentável. Se não quiser trabalhar com educação, quiser trabalhar só com a mágica, é totalmente possível. Mas eu tenho essas 2 paixões, por isso que eu continuo com as 2. Dentro deste curso ainda tem, no mesmo ambiente, um curso de inteligência artificial, onde eu vou trabalhar com você possibilidades, dicas preciosas para facilitar a construção do seu planejamento, dos relatórios que você precisa fazer. E aí você diz assim: Lilo, eu preciso construir uma história para trabalhar determinado conteúdo. Eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso. Ah, mas eu gostaria de fazer músicas para trabalhar com os alunos determinados temas. Eu vou te mostrar como você pode usar a inteligência artificial para fazer música com textos lindos, e não só o texto, a música pronta, com os instrumentos musicais no ritmo que você pedir, e melhor, de forma gratuita. E em questão de segundos você monta uma música. Eu fiz uma música que é uma chamada para os meus alunos do 5º ano. Eles amam. Eles dizem: vamos fazer a nossa chamada, prof. Porque a música vai falando o nome de todos eles. Aí tem que levantar a mão. Aí eu dou presença. Os meus alunos pequenininhos do Infantil 5 e do 1º ano, eles estavam agitados, estavam tensos e agressivos, brigando bastante. E eu queria trabalhar a paz com eles. Eu fiz uma música chamada Eu Sou Capaz e Eu Posso. Essa música, até hoje, ela é rotina na minha aula. E eu não começo a aula com todas as minhas turmas sem antes cantar essa música. Eu sou capaz e eu posso. Eu vou colocar à disposição lá dentro do ambiente do curso também. E aí eu faço toda uma reflexão com eles. Eu digo para eles assim: quando você canta que você é capaz, você está dizendo que a paz está dentro de você. E se está dentro de você, ela está também no seu ambiente, no seu entorno. E cada vez que você afirma cantando eu posso, quer dizer que você tem um potencial e um poder de transformar situações ruins, de se tornar uma pessoa melhor e de aprender coisas muito importantes para a sua vida. E aí a gente canta: eu sou capaz, eu posso. E a música é linda, linda. Então
Então ela é a rotina do meu dia a dia, a gente canta todos os dias. Eles mesmos já pedem para cantar, para começar. Outro módulo que tem dentro deste curso é um módulo de contação de histórias. Então eu já coloquei à disposição lá um projeto de contação de histórias. Você pode apresentar na secretaria para poder trabalhar com todas as turmas contando histórias. Isso é lindo, é uma coisa fantástica. Você pode apresentar esse projeto na Secretaria de Educação do seu município para trabalhar com todas as escolas contando histórias. E se você linkar a história com a mágica, você tem uma possibilidade de uma nova fonte de renda, porque você pode contar histórias, fazer mágicas em hotéis, em restaurantes, em supermercados, em eventos de empresas. Pode se tornar uma nova fonte de renda. Então olha quanta coisa bacana, gente. Os materiais com centenas de ideias de jogos, brincadeiras, atividades diversas, o módulo de contação de histórias, o módulo de inteligência artificial e tem um outro que é uma grande paixão para mim, que é o módulo de inclusão. E nesse módulo de inclusão eu vou ter duas participações muito especiais de duas professoras muito especiais, que é a professora Lia e a professora Lise, e que elas têm características especiais. São professoras muito experientes. A professora Lia, por exemplo, descobriu tardiamente, depois de adulta, que ela está dentro do espectro autista. E numa fase da vida em que não se tinha tanta informação sobre isso, ela precisou lidar com todos esses desafios e problemas do transtorno. Superou tudo isso, é uma excelente profissional, trabalha com alunos autistas. A professora Lise também, uma professora, uma profissional com uma experiência gigante, trabalha com alunos autistas também, no ensino fundamental, mas ela tem algo que credencia e que dá toda uma autoridade para ela trazer contribuições muito especiais para nós dentro desse módulo, que eu tenho certeza que vai abrir muitos horizontes, vai te aproximar muito dos teus alunos e te ajudar a compreender muito esse desafio que é entender essas crianças que estão dentro do espectro autista. Porque a professora Lise, além de uma excelente profissional, ela é mãe de uma criança autista com 8 anos, que é o Telzinho. O Telzinho está no 3º ano, está alfabetizado. Ele inicialmente era uma criança que estava no nível 3 de suporte, era não verbal, mas com todo o empenho, dedicação da Prof. Lise, que é a mãe dele, correndo atrás de terapias, em contato muito próximo com a escola, com as professoras dele. Hoje o Theo já evoluiu para nível 2 e está no caminho de se tornar nível 1. E aí vida que segue, né, gente? Vida com qualidade. Então é uma criança linda, comunicativa, extremamente afetuoso, e nem sempre foi assim, né? Dentro desse módulo de inclusão, elas contam detalhes dessa história que pode, assim, acrescentar muito no seu dia a dia e na sua relação com este público. Tudo que nós temos dentro desta proposta, dentro dessa ideia, e aí talvez você pense assim, mas Lilo, todo esse material, todos esses módulos, todos esses cursos dentro de um só, isso deve custar uma fortuna. Relaxa, eu sou professor, eu conheço a realidade dos professores. Então, se eu fosse vender separadamente todos os materiais, todas as possibilidades, separadamente, é um valor considerável, é um valor justo que vale, mas ficaria um valor meio alto, né? Porque só esse material, cada um desses materiais custa R$50 para quem comprar individualizado. Só aqui já daria R$200. Aí o curso de contação de histórias e o curso de mágica, R$500 cada um deles, daria mais R$1.000. O curso de inteligência artificial e o curso de inclusão, mais R$490 cada um. Então só aí já passaria de R$2.000. Chegaria lá em R$2.200 praticamente. Mas calma, não é isso que você vai pagar. Como eu te falei, eu também sou professor, eu conheço a realidade dos professores, então você não vai pagar nem sequer a metade desse valor. Para quem se inscrever hoje, que é a oferta especial de lançamento, eu tenho uma proposta maravilhosa e acessível, que é 12 vezes de R$ 52,70. Gente, isso não dá nem uma pizza, não dá nem para pedir um lanche, né? R$ 52,70 por mês para você utilizar um arsenal de ideias no mesmo ambiente e facilitar a sua vida, ter mais tempo livre para você. Que dinheiro que paga isso, né? A sua paz de espírito, a sua tranquilidade, principalmente a possibilidade de ter ideias que vão encantar os seus alunos, que vão te tornar um profissional com diferencial que outros não têm. Essa possibilidade da mágica, por exemplo, é muito difícil de encontrar cursos de mágica em algum lugar. E você vai ter aqui dentro deste ambiente. Então, 12 vezes de R$ 52,70 totalmente possível.
ou à vista, R$ 497. Paga uma vez só, é o acesso de imediato dentro do curso, pode começar a usar já a partir de amanhã. O resultado já começa a acontecer rapidamente na sua turma, porque você se torna uma profissional mais segura, mais tranquila, mais animada, mais motivada, com ideias diferentes, e isso respinga na turma, no comportamento da turma. Aí você pode pensar assim, tá, Lilo, mas se eu me inscrever nesse curso, eu entro lá e descubro que não é para mim. Ou se eu não gostar de alguma coisa, ou então perceber que não me acrescenta muita coisa. Não tem problema, você tem 7 dias para entrar no curso, usar as atividades do curso, experimenta. Se você descobrir que não é para você não gostou, pede o seu dinheiro de volta, a gente devolve sem fazer perguntas, sem letrinhas miúdas, então não tem problema, garantia incondicional de 7 dias. Eu conheço o potencial do material que eu estou entregando e eu sou professor como vocês, então eu conheço também a honestidade dos professores, o propósito que é trabalhar com educação e transformar vidas, então dá pra gente fazer sem medo de ser feliz essa garantia de 7 dias incondicional. Se de fato você descobrir que não é pra você, pede o seu dinheiro de volta e tá tudo bem. Então essa já não é mais uma desculpa, certo? Se inscreveu hoje, a senha vai para o seu endereço de e-mail de imediato e você já tem acesso ao ambiente do curso. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e aí você já cai dentro da página de inscrição. Quer mais? Vou fazer mais alguma coisa aqui que você vai gostar, quer ver? Para quem se inscrever hoje, além disso, eu vou te dar como bônus também o meu terceiro livro que eu lancei o ano passado, Educar é um Exercício Mágico. Ele é um livro um pouco mais filosófico, mas é uma leitura muito prazerosa e é daqueles livros que a gente lê rapidamente. Se não bastasse isso, para quem se inscrever hoje, eu vou dar acesso vitalício nesse curso. Para o resto da sua vida, você vai ter acesso a esse curso. Então, esses bônus, alguns desses bônus, a partir de amanhã, eles já não valem mais, tá? Agora você tem 2 escolhas. Continuar com o risco do improviso, se desgastando, quebrando a cabeça aí na internet da vida, no Pinterest, no GPT. É uma escolha. E tá tudo bem. Mas você tem a escolha também de caminhar com a gente, de entrar dentro desse curso que tem um ambiente recheado com muitas ideias e esse curso ele nunca vai estar pronto. A cada semana, a cada dia eu vou estar colocando novas ideias, novas possibilidades lá dentro, trabalhando com as ideias desse material também e trazendo outras ideias que eu utilizo nas minhas aulas, no meu dia a dia. Então é um curso que nunca vai estar pronto e você precisa voltar a ele com frequência, que você vai estar sempre se abastecendo de novas possibilidades. Eu não tenho palavras para agradecer o fato de você estar com a gente até este momento, de você estar aqui. Se você escolher caminhar com a gente, vai ser uma honra muito grande. Eu vou honrar com certeza a sua presença e vai ser uma grande alegria te receber do outro lado da tela, na área de membros. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pelos seus comentários. Um abração para todo mundo, que Deus abençoe a sua vida. Boas aulas para você, bom final de semana, até breve.